Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, no Café com Política, nosso convidado é o vereador Vanderlei Porto, do Patriota, vice-líder do governo Fuad Noman na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prazer tê-lo novamente aqui conosco, vereador. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM O Tempo. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Então vamos tratar de alguns dos assuntos importantes para a cidade. Primeiro, para colocar os nossos ouvintes a par de quando poderemos ter a passagem de ônibus reduzida em Belo Horizonte. Acho que o nosso ouvinte já acompanhou tantos capítulos, especialmente aquele que não é o leitor ou ouvinte diário que acompanha, que lê o jornal Tempo e etc. Que chegamos a um momento muito específico da proposta tramitando, com a possibilidade de que emendas apresentadas ao projeto de subsídio sejam aprovadas ou vetadas. Em que pé estamos e tem uma previsão de poder dizer ao cidadão belo-horizontino quando poderemos ter, enfim, uma redução do preço da passagem? Nós acreditamos que seja ainda no mês de julho. Então agora o projeto está na prefeitura para o sancionamento ou veto, sanção ou veto, e a gente espera que esse processo seja rápido lá na 1212 e que possa, né, se não tiver veto, já seja sancionado de uma vez. Se tiver algum veto, que a Câmara possa discutir rapidamente também, para que essa diferença no valor da passagem chegue rápido aí ao bolso do cidadão que tanto sofre ao pagar R$6. Tem algum indicativo de veto? Thalita, pode ser que aconteça alguns vetos, porque teve todo um acordo para chegar no valor do subsídio e todos os benefícios que a gente teria ao entregar esse subsídio, porque era comum em outras épocas entregar um subsídio e o serviço continuar precário, não ter qualidade. Dessa vez a Câmara exigiu, até foi um papel importante do presidente Gabriel, de exigir contrapartidas. Já foi feito da outra vez, mas dessa vez ainda mais benefícios. Só que esse acordo que chegou ao valor, que estava redondo ali, no dia da votação, foram votadas emendas aprovadas que não estavam no acordo. Então eu temo que isso possa aí gerar algum veto. Uhum. O veto seria, vereador, relacionado a uma necessidade de ter mais custos, ou a diminuição de transparência, de maneira global, qual é o tipo de problema que pode ter com as emendas que foram apresentadas a ponto de gerar um veto? Eu creio que está relacionado ao valor a ser repassado para os suplementares, que é justo uma demanda, mas no acordo que foi feito, já tinham feito algum planejamento para atendê-los. Também eles já são contemplados no projeto inicial e a emenda aumentou esse benefício. É totalmente justo o pleito dos suplementares, que tanto sofrem também na cidade, mas é algo que fugiu à mesa de negociação naquele primeiro momento. E também a gratuidade aos domingos e feriados. Então isso também pode pesar aí nessa questão do veto. Agora, vereador, a gente sabe que a passagem, na verdade, é um dos pontos apenas para o transporte público que é tão criticado, principalmente por quem utiliza, é claro. Para além dessa discussão da passagem, tá também nos planos da Câmara discutir também, de fato, as melhorias que precisam ser feitas no transporte público, a fiscalização, a punição para aquela empresa que, caso não cumpra com aquilo que é determinado pela lei? Exatamente, porque a vida inteira isso correu muito solto na cidade. Então, nessa gestão, nessa legislatura para cá, a Câmara passou a ter um papel fundamental nessa fiscalização. Eu participei, eu fui signatário, o primeiro a assinar a CPI da Caixa Preta da BH Trans no início ainda da legislatura. Fizemos um trabalho ali muito profundo, mostramos tantos erros que tinham nesse sistema, que ainda tem. E a questão do subsídio, a gente quis garantir, foi isso, transparência, garantir, até mesmo ontem nós estamos colhendo assinaturas, vamos protocolar ainda hoje, eu juntamente com o vereador Bispo Fernando, o vereador Crispim e o vereador Rubão, um projeto de lei que obriga as empresas, por exemplo, a fixarem no ônibus o número do WhatsApp da reclamação, que foi fruto do outro subsídio que a gente deu que tinha que existir. Só que a população não sabe qual que é o número. Então, são detalhes que a gente quer que tenha transparência, a gente quer efetividade e qualidade de transporte. A gente não é contra dar subsídio. Tem cidades do Brasil que o subsídio é integral e a passagem é gratuita.
mas nós exigimos no mínimo qualidade, frotas com novas, sem ônibus despedaçados aí pelo caminho, que a gente percebe aí todos os dias, cumprimento de horários, ampliação de horários, ampliação de linhas. Então, a partir do momento que Belo Horizonte tiver um transporte com qualidade, um transporte público, eu creio que nós vamos diminuir até mesmo a utilização de veículos de pequeno porte, de carros, por exemplo, e o que vai facilitar a vida do Belo Horizontino. Então, é o que a gente quer, deseja e vamos buscar e cobrar sempre. Há alguma dificuldade, vereador, do ponto de vista de ferramentas para o poder público, e eu estou chamando a atenção muito para o poder executivo, para a prefeitura de Belo Horizonte, em conseguir, e eu vou dizer aqui, usar a palavra talvez não seja mais precisa, obrigar as empresas de ônibus a cumprir os requisitos que são assinados e acordados no contrato, porque sempre nos chama a atenção todas as vezes em que a gente discute, por exemplo, as multas relacionadas às empresas e dizer, gente, mas tem uma multa, o cidadão precisa no máximo de um mês para pagar, para conseguir o desconto, para eventualmente receber os pontos na carteira. E parece que no processo sempre de tratar as empresas de ônibus ou a concessão ou os grupos de empresas é sempre muito mais árduo, é sempre muito mais demorado. Tem maneiras, é uma dificuldade do Poder Executivo ou é uma dificuldade contratual daquilo que foi feito? É algo que eu procuro entender. Por que o Executivo não consegue cobrar as multas das empresas? A gente bateu muito nisso na Caixa Preta BH Trans. E como ferramenta agora nesse subsídio, nós fizemos ao contrário. Vai receber o subsídio mensal ali se cumprir. Uhum. Se não cumprir, não recebe. Porque multar não adianta. É uma pergunta que eu gostaria também que o Executivo respondesse com muita transparência. Por que não consegue receber o valor da multa das empresas? E você deu um exemplo muito bem. Um cidadão é fiscalizado numa obra, às vezes irregular, na sua casa, a multa chega. Então, o comerciante, que às vezes pôs a cadeira no passeio ali, ele vai ter a multa. E por que as empresas de ônibus não pagam as suas multas? Então, é algo também que eu gostaria de entender. Nas conversas que vocês fazem, nos debates que vocês têm, a prefeitura consegue responder isso para vocês? Sempre fala que está cobrando, que multou, mas a gente não vê o pagamento sendo efetivado, né? Então, é algo assim que a gente realmente não consegue entender. Queria mudar de assunto também, vereador, para tratar de um outro tema que ainda ganha muita repercussão nos corredores, eu sei, da Câmara Municipal e principalmente fora. Foi o projeto de lei apresentado pelo vereador César Gordim que permitiu que as obras inicialmente da Arena MRV pudessem ser apresentadas e iniciado a sua operação no estádio antes das contrapartidas entregues. Agora tem uma posição da prefeitura de uma outra proposta que amplia de maneira geral, não apenas para o estádio, mas para outros empreendimentos isso. Porque o cidadão de Belo Horizonte não deve traduzir isso como um libera geral. Quer dizer, as obras agora na cidade vão funcionar dessa maneira. Não estamos adotando uma postura de muito risco de termos muitas obras sem contrapartidas e os malefícios disso, mencionados até inclusive pelo prefeito numa reportagem que nós trouxemos de não queremos ter no estádio do Atlético ou em outras localidades acidentes causados por isso. Não ficou muito ruim para a Câmara a aprovação da proposta? Eu entendo, aí são alguns pontos. O primeiro ponto que tem que ser relevante é a questão das contrapartidas que foram exigidas pelo governo anterior à Arena MRV. Que no mínimo foram muito estranhas, assim, em relação a outros empreendimentos, o valor a porcentagem da contrapartida em relação ao valor da obra ficou algo desproporcional. Ano passado, eu cheguei a fazer um requerimento à prefeitura questionando essas questões em relação à Arena MRV. E a gente, como cidadão, legislando pela cidade, era um dever nosso, mesmo sendo cruzeirense, apaixonado, mas é uma questão da cidade. E em relação a esse projeto do César, ele é como assim, se as contrapartidas estão inviabilizando o estádio, que foram exageradas, e sem a operação do estádio não consegue terminar as contrapartidas. Então tinha que se chegar num consenso. Agora, é lógico que a gente não pode beneficiar Eu acho que a proposta agora, ampliando, ela fica mais viável para a cidade, que seja de fato regulamentado isso, de acordo com cada empreendimento, o risco que aquilo traz ou não, e que seja liberado de forma também gradativa ao que já foi feito. Eu penso assim, com isso a cidade ela passa a funcionar com mais rapidez, menos burocracia,
mas lembrando que a gente não pode deixar o fator segurança de lado e nem beneficiar A ou B. Eu acho que tem que ser geral, como essa correção agora está mais plausível. Nesse caso em específico, vereador, a gente está falando de uma obra que começou a ser construída há alguns anos. Essa questão da contrapartida ou essa cobrança para contrapartida, ela não foi feita lá atrás? A prefeitura falhou nesse ponto? Ali, o que se dizem foi uma questão política até interna em relação ao Atlético e ao ex-prefeito Calil, né? Então, a gente não pode afirmar isso, mas o que a gente percebeu que foi de fato contrapartidas exageradas em relação ao valor da obra. Então a gente sabe que foi conturbada essa relação política Calil contra os 4 R's, isso não é segredo para ninguém. Então eu não sei se isso teve uma influência em relação às cobranças que a prefeitura fez do Atlético. Uhum. Essa relação, vereador, se lhe parece que ela teve influência no nascimento das 2 comissões parlamentares de inquérito que hoje estão na Câmara Municipal, a CPI de abuso de poder e a outra CPI que trata dos eventuais benefícios dados ao ex-prefeito Alexandre Calil, foi a contaminação desse embate público que levou os vereadores e a Câmara a entrar nessa seara? Com certeza. Com certeza. E eu creio que a CPI ela vai apresentar no seu relatório ali dados, acho que importantes, para que a cidade tenha ciência de fato de como que foi essa relação aí ao longo do tempo, né? Agora vamos falar da questão da eleição do ano que vem. Afinal de contas, está mexendo, é claro, com o tabuleiro político de Belo Horizonte, principalmente pisando a prefeitura de BH. Como é que o senhor tem enxergado os movimentos aí? Como que esse movimento tem sido feito dentro da casa? Não, por enquanto, esse assunto na casa, assim, não está ainda um debate acalorado. A gente está ainda um pouco distante aí do processo eleitoral. São, né, alguns nomes já sendo colocados aí no cenário, que a gente vê em pesquisas, mas ainda na Câmara esse assunto ainda está um pouco frio, né? Vamos dizer assim, você vê uma movimentação ou outra, mas nada muito concreto, né? Mas ainda não começou nem, vereador, aquela história da formação de chapa, e aí tem alguém dizendo assim, opa, peraí, tem um cara na minha região que tá apresentando, eu tô achando que esse aqui já foi chamado para discutir com o partido. Esse tipo de conversa, sim, evidentemente, isso já começou na Câmara Municipal. Os partidos já fazem os seus movimentos, o prazo de filiação é abril do ano que vem, né? O prazo final, então tem aí praticamente quase um ano ainda de debate. E acontece muito do cara, ele conversa com um partido, conversa com o outro, mas a efetividade mesmo ali da assinatura dele acontece lá no início de abril, né? Porque o que vale a última data de filiação, mesmo se ele filia hoje num partido, basta ele filiar num outro com a data posterior. Então, essa movimentação ainda ela tá fria, né? Vamos dizer assim, lógico que os partidos conversam, todos os partidos tem a intenção de crescimento. A nova regra que se aplicou às eleições de deputados, ela vai chegar agora pra gente, que é a questão do partido ter 80% do consciente, ter 20% e o candidato 20% quando a vaga não tiver redonda, né, na cadeira redonda. Então tudo isso é muito novidade, então é um momento mais de estudos mesmo, cada partido estudando essa regra, como que ela vai ser para Belo Horizonte, porque quando se coloca a regra do eleito pela média com 20%, Belo Horizonte não fecha a conta. Então tudo isso vai exigir aí criatividade dos partidos e articulação. O fato de o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, para fazer uma recomposição ou uma expansão da sua base, ter trazido o grupo que a gente popularmente aqui convenciona de dizer familiar para dentro da prefeitura de Belo Horizonte, com uma presença maior do Avante, com Claudinei Dulim, vereador, indo atuar dentro da prefeitura, isso gerou algum desconforto entre parlamentares, considerando que muitos dos que podem estar dentro do Poder Executivo podem ser potenciais candidatos no ano que vem? Teve ali alguma dificuldade de entender qual era o tamanho da abertura que o prefeito estava fazendo? Em relação à base, eu não vi nenhum problema nesse sentido, porque sem a família Ara ali, a base não iria avançar em projetos. Então, era até, na verdade, um clamor da base que o prefeito se acertasse rapidamente com o Marcelo e que tem uma representatividade importante dentro da casa, e que tinha que ser feito esse debate porque eles estavam afastados, e depois de alguns meses esse debate foi efetivado, então não vimos nenhum problema em relação a isso. Eu particularmente também
Não tenho nenhuma crítica ao fato do Dulim estar como secretário. Ele tem tentado ajudar os vereadores na medida possível. E é uma secretaria também que não é tão, vamos dizer assim, estratégia em termos de voto. Sim. É uma secretaria muito interna. Eu até, no lugar dele, não sei se eu aceitaria deixar o mandato por um período para exercer uma função tão interna, né? Sem visibilidade política, vamos dizer assim. Mas isso, de fato, não trouxe desconforto dentro da base. Eu acho que a base, ela tenta se reconstruir o tempo todo, mas o problema é que cada projeto é um projeto. Então, às vezes, é um projeto que um tem dificuldade de votar, o outro também tem. Então, fica nessa... Digamos que é uma estabilidade de projeto e não uma estabilidade necessariamente da base como Exatamente, um todo. porque a Câmara, ela tem um sentimento muito que é importante ter de independência. Então, isso vem desde o início. A Câmara, ela tem que ser independente, porém harmoniosa também com o Executivo, porque só assim que a cidade vai avançar nas suas pautas, nas suas conquistas. Então, mas esse valor de independência, ele é muito forte, né, dentro da Câmara, né? E a Prefeitura também entende esses aspectos. Vereador, vamos falar rapidinho aqui do projeto de lei que antecipa a proibição do uso de veículos de tração animal. Inclusive tem o nome do senhor aí, né, nesse projeto, e acho que é uma discussão que vem ganhando cada vez mais repercussão ao longo dos anos. Já é um projeto que não é um projeto de agora, né, mas é um projeto que vira e mexe aí, vem para essa discussão. Avança agora, como que tá essa conversa? É uma prioridade do meu mandato a pauta da causa animal. Fizemos vários projetos, aprovamos vários projetos que viraram leis. E esse, para mim, eu entendo até como o mais importante do nosso mandato de contribuição para a cidade e para a causa animal, proteção animal. Foi aprovada a lei de 10 anos. E o que a gente percebeu é que quando essa lei de 10 anos ela foi aprovada, primeiro que ficou um tempo muito extenso para a sua efetividade. E nos primeiros 2 anos dessa lei já em vigor, visando essa transição, a Prefeitura fez a parte dela, de criar todo o plano de transição para atender aos carroceiros, para atender os animais, e a gente percebeu que os carroceiros, eles não foram aderindo a essa transição porque é algo muito longo. Quando tiver 9 anos e 10 meses eu penso no que eu vou fazer. E a gente entendeu que foi uma lei muito mal articulada lá atrás, para se chegar nesse tempo de 10 anos. Então, nós conseguimos avançar muito nessa questão. O projeto, ele já está pronto para ir a plenário em segundo turno. No primeiro turno, nós tivemos aí 32 votos. A tendência é que a gente não perca nenhum voto para o segundo turno. Ontem nós tivemos a comissão em conjunto, onde rejeitamos 2 emendas que tentam inviabilizar o projeto. Então, com certeza também em plenário, quando for pautado em segundo turno, essas emendas também serão rejeitadas. Então, e não é uma guerra entre nós protetores contra os carroceiros. A gente quer dignidade para os carroceiros, que eles tenham novas oportunidades, mas Belo Horizonte não suporta mais, em pleno século XXI, a gente ter atração animal. Cavalos sendo abandonados pelas ruas, cavalos feridos, cavalos comendo lixo, morrendo por ingerir ali o plástico, aí vem a cólica, atropelados, cavalo com seu olho esquerdo furado para não se assustar no trânsito. Então, todo tipo de crueldade a gente percebe. É o peso excessivo na carroça, é uma cidade de morro. Então, a gente está com muita tranquilidade que vamos aprovar esse projeto, porque os vereadores dessa atual legislatura entenderam que não dá mais conviver com tanto sofrimento ao nosso lado. 8h55, nós estamos conversando com o vereador Vanderlei Porto, do Patriota. No Café com Política, hora do bate-pronto. Chegamos aqui àquele momento de perguntas e respostas ágeis, vereador. Vamos a elas. Ônibus a 4,50. Dá para garantir que o preço estará assim em agosto? Tem que estar. Prefeito Fuad, e as inaugurações recentes na cidade, sinal de que a candidatura vem? Ele ainda não se posicionou se é candidato de fato, né? Eu acho que é natural o prefeito inaugurar obras, mas ainda não veio um posicionamento claro dele. Os relatórios das CPIs na Câmara serão um problema para a PBH? Eu acho que não. O primeiro tem aí essa questão da Arena do Atlético, tem essa questão que atinge mais o Calil, e a CPI da Pampulha foi até que uma que eu participei de forma mais efetiva, mostra que a falha foi toda da Copasa esse tempo todo. Vanderlei Porto, candidato no Patriota em 2024? Sim, candidato à reeleição. Muito obrigado, vereador Vanderlei Porto, primeiro vice-líder de governo, por mais uma boa conversa aqui conosco sobre a Câmara Municipal. Até a próxima.
Eu que agradeço, Guilherme, o convite, agradeço, Thalita, todos os ouvintes. Pra gente é uma honra poder estar aqui nessa rádio tão conceituada. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre. Espaço aberto para você aqui. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.